iremos falar sobre hanseníase. A hanseníase, ela é o agente etiológico, é o Mycobacterium leprae. Ele acomete principalmente pele, nervos periféricos, bem como articulação, olhos, gânglios e testículos. O bacilo, ele é resistente a álcool ácido, ele é uma bactéria gram-positiva e em forma de bastonete. A doença é uma doença de comunicação, de notificação compulsória, então, quando é identificado um caso de hanseníase, deve ser feita a notificação. É um problema de saúde pública de magnitude e potencial e incapacitante. A redução da prevalência no Brasil é importante para estar diminuindo os casos de hanseníase. O reservatório é o homem, a transmissão acontece com a pessoa doente, multibacilar sem tratamento. A influência genética também contribui para a disseminação da hanseníase. E através das vias aéreas, mucosa nasal e orofaringe. O período de incubação vai de 2 a 5 anos. Período de transmissibilidade. O paciente paucibacilar não são importantes como fonte de transmissão, mas o multibacilar ele é um grupo contagiante até iniciar o tratamento. Suscetibilidade e imunidade. São todas as idades, mas é mais raro na infância e é em ambos os sexos, mas mais comum no homem. Os fatores relacionados que contribuem são condições socioeconômicas e o ambiente. É uma doença crônica granulomatosa de alta infectividade, baixa patogenicidade. O principal local de transmissão geralmente é no domicílio. Ela é uma doença altamente incapacitante e uma das mais antigas. No caso da hanseníase, ela já é de 600 anos antes de Cristo, já se ouvia falar sobre a hanseníase, e ela era chamada de lepra. Definição de caso: uma pessoa que apresente uma ou mais das seguintes características: lesões de pele com alteração de sensibilidade, o acometimento de nervos com espessamento neural e baciloscopia positiva nos multibacilar. Lembrando, a hanseníase ela acomete principalmente os nervos, então geralmente as lesões de pele ela tem uma alteração de sensibilidade. As manifestações clínicas da hanseníase são manchas esbranquiçadas, hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, alterações de sensibilidade, olhos, mãos e pés. Às vezes o paciente não consegue fechar a mão, ele não consegue fechar o dedo dos pés, ou ele não consegue fechar totalmente os olhos. Pápulas, tubérculos e nódulos. Ausência de sudorese no local, devido os nervos estarem acometidos. Diminuição e perda de força nos músculos, edema nas mãos e pés e o ressecamento dos olhos. Critérios de definição de caso. Uma pessoa que apresente uma ou mais das seguintes características, como foi dito: lesões de pele, alteração de sensibilidade devido ao acometimento dos nervos e baciloscopia positiva. Classificação operacional. Até 5 lesões, a pessoa é considerada um paciente paucibacilar, com hanseníase do tipo paucibacilar. Com mais de 5 lesões, ele é um multibacilar. As formas clínicas do paciente. Ele pode ser de forma indeterminada. Como é que é a característica daquela lesão? Ela é de forma indeterminada e ela pode ser dividida em 3 tipos: a tuberculoide, a borderline e a verchoviana. Quando o paciente ele é paucibacilar, geralmente a lesão ou ela é tuberculoide ou ela é borderline. Se o paciente for verchoviano, o profissional já sabe que ele é multibacilar. Sinais e sintomas neurológicos. As lesões nos nervos periféricos geralmente acontecem no trigêmeo facial, ulnar, mediano, radial, fibular e tibial. Dor e espessamento dos nervos periféricos. Perda de sensibilidade nos olhos, mãos e pés, perda de força muscular nas pálpebras, membros superiores e inferiores. Como eu falei, o paciente não tem força nas mãos para fechar as mãos, para fechar o dedo dos pés, para fechar os olhos.
Uma forma de estar diagnosticando a hanseníase é através do teste Mitsuda, que ele baseia-se em uma reação imunológica retardada mediada por células com especificidade no Mycobacterium leprae. Todas as pessoas ao nascerem apresentam reação ao Mitsuda negativa. E à medida que se expõe ao bacilo de Hansen, outras micobactérias vão desenvolvendo resistência e positividade para o teste Mitsuda. Cerca de 10% das pessoas permanecem negativas, constituindo na margem anérgica da população, e são mais suscetíveis no desenvolvimento de HIV se contaminadas. Então, o paciente com HIV, ele também tem ele também fica mais suscetível à hanseníase. O teste Mitsuda se faz pela aplicação de 0,1 ml do antígeno por via intradérmica e uma pápula com cerca de 1 centímetro deve ocorrer no momento da aplicação. A leitura deve ser feita entre o 21º e o 28º dia. Se negativo, a ausência de qualquer sinal ou lesão, pápula ou nódulo menor a 5 milímetros de diâmetro. E se positivo, a lesão maior de 5 milímetros, ele é um forte reator e maior a 1 centímetro. Se for maior a 1 centímetro, ele é um forte reator. As formas clínicas. Baciloscopia negativa de fórmula clínica indeterminada para o paciente de ser um pulso bacilar. Áreas de hipocrômicas, parestesia, manchas, diminuição de sudorese e rarefação dos pelos. Então, o paciente tem uma lesão, são de 1 a 5 lesões que tem essa característica esbranquiçada, ou avermelhada, ou acastanhada, e a diminuição de o paciente não começa a não suar naquele local, ele não sente reação ao toque ou ao calor. Então, geralmente, ele é pulso bacilar de forma indeterminada. Quando ele é um pulso bacilar de forma tuberculoide, são placas eritematosas hipocrômicas, bem delimitadas, ou anestésicas, com comprometimento de tronco nervoso. Como foi dito, no caso da forma tuberculoide, a lesão ela é bem delimitada, a mancha, no caso, né? No caso da forma dimorfa, as lesões são pré-foveolares, com tonalidade ferruginosa ou pardacenta, com alteração de sensibilidade. Se for mais de 5, multibacilar. E a Verschoviana é a forma mais fácil do profissional estar identificando, que acontece com eritema e inflamações difusas, placas eritomatosas infiltradas e de bordas mal definidas, tubérculos e nódulos, madarose, lesões de mucosas, alteração de sensibilidade. Então, é bem visível a forma Verschoviana. O diagnóstico da hanseníase ele é através do exame clínico dermoneurológico e é feito um teste de sensibilidade na lesão. A teste de sensibilidade acontece na forma dolorosa, que o profissional pode estar fazendo com um alfinete. Ele vai no centro da lesão e ele coloca o alfinete, dá um pequeno alfinetário para ver se o paciente sente alguma dor. Caso não, ele vai para o teste de sensibilidade tátil, com algodão, uma caneta ou um monofilamento. Ele passa aquele monofilamento, uma caneta no local para ver se o paciente vai sentir o objeto passando na lesão. E o exame de troncos nervosos periféricos também é uma forma do profissional estar identificando a hanseníase. Umas formas que acontece muito é o profissional ele confundir a hanseníase com algumas outras doenças, como a hipopigmentação, a pitiríase, o vitiligo e a psoríase. Então, o profissional ele deve lembrar que na hanseníase, aquela lesão, ela não tem sensibilidade, é a principal forma de diferenciar das outras lesões de pele, que na hanseníase o paciente não tem sensibilidade, nem tem coceira.
O tratamento do paciente com hanseníase do tipo paucibacilar, ele é mensal, supervisionado, uma dose no dia com as drogas de rifampicina de 600 mg, dapsona de 100 mg. E ele é diário, auto-administrado. Então, no primeiro dia, diagnosticado o paciente com hanseníase, primeiro dia ele recebe a cartela do tratamento e ele já toma a rifampicina e a dapsona. No segundo dia, do segundo ao 28º dia, ele vai tomando apenas a dapsona de 100 mg. E ele faz esse tratamento de 6 a 9 meses. O tratamento polioquimioterápico do paciente multibacilar. Da mesma forma, ele é mensal supervisionado, o paciente toma o medicamento todos os dias. Na cartela que a unidade básica vai estar distribuindo, tem dizendo como é feito, mas é importante o profissional entender e estar explicando para o paciente, porque é muito importante que ele conclua o tratamento para chegar à cura. Então, da mesma forma da paucibacilar, no primeiro dia, ele toma a rifampicina e a dapsona, mas no caso do multibacilar ele toma uma droga a mais, que é a clofazimina de 300 mg. Então, isso no primeiro dia. No segundo dia, até o 28º, ele dá um reforço de dapsona de 100 mg e a clofazimina. Efeitos colaterais do tratamento polioquimioterápico. A rifampicina ela dá uma hepatotoxicidade, uma síndrome pseudogripal, o paciente parece que sempre está gripado, e coloração de secreções naturais mudam. A clofazimina, ela acontece uma alteração na pigmentação da pele e xerodermia, deposição em alças intestinais. Também acontece com o uso da clofazimina. Geralmente o paciente que está fazendo essa medicação, ele tem a cor da pele diferente. A dapsona, ela causa uma anemia leve ou anemia hemolítica e também causa hepatotoxicidade. Então, os pacientes que eles fazem o tratamento, o profissional deve ficar atento caso o paciente venha falar algum sintoma relacionado a alguma inflamação no fígado ou coisa assim, por causa que são drogas tóxicas. Diante disso, o profissional ele deve estar fazendo a busca ativa dos casos na unidade básica de saúde. É de muita importância o profissional da unidade básica, juntamente com os agentes comunitários de saúde, estar fazendo a busca ativa dos pacientes e aqueles pacientes já diagnosticados com a hanseníase, eles estarem realmente comparecendo às consultas e indo buscar na farmácia os medicamentos. É uma forma de controle até dos profissionais saberem aqueles pacientes que estão vindo ou não fazer o tratamento. A farmácia está entregando ou não esses medicamentos. E é importante que os profissionais tenham um controle, não só o enfermeiro, mas toda a equipe tenha um controle da quantidade de pacientes daquela área, daquela unidade básica, e que façam a busca para que eles não abandonem o tratamento, porque, como foi dito, é uma doença incapacitante, que depois que os nervos são acometidos, eles não voltam, o paciente ele fica incapaz, então tem que ter a prevenção das incapacidades, o controle de incapacidades e também evitar a contaminação. Então, diante de tudo que foi dito, bom trabalho a todos e obrigada.